A batalha espiritual exterior. Parte 3. No vídeo anterior, vimos como a batalha espiritual exterior vai além do âmbito pessoal, alcançando dimensões nacionais e globais. A partir dos textos de Isaías e Daniel, aprendemos que Deus move reis e nações segundo sua soberana vontade, levantando instrumentos como Ciro, o rei da Pérsia, para cumprir seus planos, mesmo que esses líderes não o conheçam. Enquanto isso, no reino espiritual, anjos de Deus enfrentam principados demoníacos que se opõem à concretização dessas promessas. Vimos também que a queda do principado da Pérsia deu lugar ao principado da Grécia, revelando que mudanças políticas no mundo físico são, muitas vezes, resultado de intensas batalhas no mundo espiritual. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, seguimos com a parte final sobre o grupo 1, Principados. Vamos entender mais profundamente como eles influenciam as esferas celestiais, sua interação com os outros grupos angelicais e a importância desse conhecimento para nossa vida espiritual hoje. Vamos ao conteúdo. Com isso em mente, voltamos agora ao texto de Daniel 10 verso 21. Parece haver uma mensagem implícita vinculada que Miguel tenha tido de combater sozinho o príncipe dos persas ser um indicativo de uma falta de posicionamento a favor dos interesses do Senhor por parte dos anjos que não seguiram a Satanás, mas também não se posicionaram. Aliás, em Jó 15 verso 15, a palavra nos diz que, eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. No Salmo 82 temos um relato muito interessante acerca de uma assembleia divina, algo que ocorre no meio dos deuses, e estas citações anexadas aos versículos que se seguem dão conta de uma reunião em que participam estes principados que influenciam negativamente as coisas na terra. Deus está estabelecendo seu julgamento no meio destes deuses. O Senhor então os questiona da seguinte forma: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles, nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas. Interessante o uso dessa expressão vaguear, que é equivalente àquela utilizada em Jó 1 verso 7, vacilam todos os fundamentos da terra. Então, perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Jó 1 verso 7. A palavra vacilar significa tremer, cambalear, ser abalado, isso claramente associar alguns eventos e citações bíblicas. Provérbios 5 verso 23. Fala que o perverso morrerá por falta de disciplina e que a sua loucura o faz cambalear. Provérbios 24 verso 11. Fala que o Senhor livra os que estão sendo levados e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Isaías 19 verso 14. Na profecia contra o Egito diz que o Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante, eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando cambaleia no seu vômito. Isaías 21 verso 4. Na profecia contra a Babilônia diz: o teu coração cambaleia, o horror te apavora, a noite que eu desejava se me tornou em tremores. Isaías 28 verso 7. Quando o Senhor fala acerca dos habitantes de Jerusalém, mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo. E assim, inúmeras outras citações bíblicas vão utilizar a figura do tremer, do ser abalado e do cambalear como mecanismo de Deus visando trazer arrependimento, salvação e conversão. Em outros casos é clara a manifestação de juízo de Deus. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu.
Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Hebreus 12 verso 23. Retornando à conclusão da análise do Salmo 82. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia, como homens, morrereis e, como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Salmo 82 versos 6 e 7. A palavra deuses utilizadas neste salmo, possivelmente deve referenciar-se a seres divinos, anjos que exerçam influência sobre governantes. A citação como homens é uma prova disto. No entanto, em João 10 verso 34 a citação vinculada ao sois deuses, a filiação do Filho para com o Pai, e isso num contexto de unidade com propósito do cumprimento da vontade do Pai pela obra que se evidencia através do Senhor Jesus Cristo. Observe então, que o Salmo 82 descortina em grande medida a causa de tanta miséria, opressão, sofrimento e necessidade, pela atuação deste principado junto às autoridades e juízes terrenos. Em Daniel 12 verso 1. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Nesse versículo nos é dito que Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, povo de Deus, se levantará no tempo do fim. Este será um tempo de muita angústia. Aliás, Miguel aparece novamente em Apocalipse 12 verso 17, pelejando contra o dragão, que neste momento será expulso dos céus. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, quando então será atirado para a terra e com ele os seus anjos. Portanto, os principados procuram influenciar e manipular aqueles que estão no poder, forçando-os a agir na direção que Satanás deseja se mover. É por esse motivo que o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2 verso 1 e 2, nos orienta a orar e interceder em favor de todos os reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Paulo tinha discernimento dessas questões. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.